de contribuições vertidas, ou seja, pagamentos feitos para a Previdência, tá? Uhum. Para os benefícios por incapacidade, que a gente chama de benefícios não programados, que são aqueles benefícios que você não tem como prever quando que vai vir, vamos dizer assim, o sinistro, o evento, Uhum. né? Então, o que a legislação exige? Ela exige, no mínimo, 12 contribuições, né? Vamos Uhum. imaginar uma pessoa que é um empregado, por exemplo, né? Então, depois de um ano ali de registro, se caso ela vier a ser acometida, ou seja, sofrer de uma doença incapacitante, uma doença psiquiátrica, ela já vai ter essa carência mínima necessária para poder bater lá na porta do INSS, hoje através do aplicativo, através do 135, ela vai poder procurar o INSS, e aí com o requisito da carência, né, e daqui a pouco eu falo do requisito da incapacidade, pedir esse Uhum. benefício previdenciário, tá? Sim. Uhum. Além desse requisito da carência, do mínimo de 12 contribuições, é necessário que a pessoa esteja na qualidade de segurado, que a gente chama. O que quer dizer isso, né? Não basta ter apenas as 12 contribuições, você tem que ter um vínculo ali com a Previdência. Eu costumo dizer que a Previdência tem um guarda-chuva, uma Uhum. proteção, tá? Uhum. Então, às vezes, você está um tempo sem pagar e você não sabe, será que eu ainda estou protegido ou não estou Sim. protegido pela Uhum. Previdência, né? E aí eu vou Uhum. explicar aqui algumas regrinhas que a gente chama de período de graça. O que é isso? O período que você mantém o direito aos benefícios por incapacidade, né? Que é o Uhum. auxílio-doença, também conhecido por auxílio por incapacidade temporária, Uhum. e temos também a aposentadoria por invalidez, que seria um Uhum. auxílio por uma incapacidade permanente, né? Uhum. A invalidez, ela pressupõe uma incapacidade total e permanente, doutora, para qualquer atividade. Ou seja, eu não consigo fazer nem a minha atividade habitual, aquela que me garantia a sobrevivência, e tampouco ser reabilitado ou fazer qualquer outra atividade, e de forma Uhum. definitiva, né? E aí, na psiquiatria, depois a gente bate uma bola, considerando a evolução da medicina, uma aposentadoria por invalidez numa doença psiquiátrica, principalmente num paciente jovem, vai ser muito difícil de Dificílimo. caracterizar, né? Muito difícil. Mas no paciente com uma idade mais avançada, com um histórico recorrente, com o mesmo CID que não sara, Uhum. aí o cenário muda já um pouquinho, né? Uhum. Mas voltando, então, ao requisito aí do período de graça, que é essa manutenção dos direitos previdenciários sem estar contribuindo, vamos supor, já atingi as 12 e estou ali há um ano sem contribuir. Nossa, posso procurar o INSS se vier a ficar doente? Uhum. Sim, você ainda está dentro ali do período de graça, né? Uma Uhum. exceção é a situação de desemprego. Imagina que a Uhum. pessoa ficou 12 meses sem contribuir, já tinha os 12 meses lá de contribuição e ficou 12 meses sem contribuir. Mas recebeu o seguro-desemprego ou estava em uma situação de desemprego involuntário, não conseguiu Uhum. trabalho, né? Então ela ganha mais 12 meses, ou seja, por até 2 anos, 24 meses, ela mantém essa proteção previdenciária independentemente de contribuições, tá? Uhum. E além disso, se essa pessoa tem no seu histórico de contribuição mais de 120 meses, mais de 10 anos de contribuição, doutora, ela vai prorrogar por mais 12 meses. Ou seja, tem Olha só. casos que Uhum. você fica até 3 anos sem pagar o INSS, e mesmo assim, se você for acometido por um problema de saúde que retire a sua Uhum. capacidade, que retire a sua condição de trabalho, você pode sim buscar o INSS, tá? Requerer o benefício de auxílio-doença, de auxílio por incapacidade temporária, Uhum. para que seja feita uma análise, né, pericial da sua situação. E verificando que há uma incapacidade presente esses outros requisitos que eu nomeei agora, né, que é a carência de 12 meses e a Uhum. qualidade de segurado, fechando com a incapacidade, você vai ter direito ao afastamento, né? Ao Uhum. afastamento previdenciário. Então, imagina que você é um funcionário, imagina que você é um contribuinte individual, ou seja, um autônomo, paga o seu MEI, ou Uhum. paga um carnezinho de autônomo, ou tem o seu registro de Uhum. emprego, um trabalhador rural,
Uma dona de casa também, por que não? Só que para Sim. dona de casa tem uma regrinha, como ela é uma contribuinte facultativa, né? Então ela pode ficar ali até 6 meses sem contribuir, tá? Ela é uma exceção à questão da regra aí, tá? Então, Interessante, eu não sabia isso. Eu não sei se o pessoal aí, né, que está conectado aí com a exato, gente, mas eu não sabia que tinha aí um tempo até que longo, né? Sem isso, pagar o INSS e a gente conseguir ser suprido na hora da necessidade, né? exatamente, né? Pessoal aí que está acompanhando a gente, comentem aí, gente, se vocês quiserem, né, perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, o que vocês estão achando, se estão ouvindo a gente bem também, É vão verdade, dando esqueci de um perguntar como é que feedback tá aí o para a áudio gente, aí, se né? estão ouvindo bem. Tá todo Dá mundo um aí positivo, quietinho, joga ninguém um falou nada, coraçãozinho. ninguém nem mandou um oi aqui para a gente. Então, vão mandando aí para a gente, dando um retorno aí do que vocês estão achando, para a gente interagir e não ficar uma coisa tão chata, tá bom? É isso aí, doutora. Mas, doutora, e aí falando, né, dessa questão da incapacidade, né? Eu expliquei que nós temos as incapacidades temporárias, nós temos as incapacidades Uhum. permanentes. Mas, doutora, quando que uma doença psiquiátrica ela tira a capacidade da pessoa para o trabalho? Em que situações que isso ocorre, né? Tá, então vamos lá, pessoal. Assim, doutor, para a gente iniciar um tratamento psiquiátrico, quando que já precisa de um tratamento? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, por exemplo, alguém que está com uma certa depressão. A depressão, a gente já classifica ela em alguns graus. Então, tem grau mais leve, grau moderado, o grau grave com sintomas mais fortes, mais intensos que outros, tá? Uma pessoa, um paciente que ele começa com um certo sintoma deprimido, né? Então, assim, perda de interesse pelas coisas, ficou triste, está chorando sem motivo. Então, a gente tem que saber diferenciar quando, de repente, a gente teve algum problema no trabalho, algum problema financeiro, algum problema com o marido, né? Conflito no casamento, alguma coisa. E daí ficamos tristes aquele momento, ok, passou. A partir do momento que aquela tristeza está atrapalhando toda a minha vida diária, as minhas atividades, eu não estou mais conseguindo trabalhar, eu não consigo mais fazer o serviço da casa, eu não estou conseguindo cuidar das crianças, não consigo mais levar na escola, eu não tenho ânimo de levantar da cama para fazer comida. Aí a gente inicia um tratamento. Aí é indicado a pessoa procurar uma ajuda para a gente iniciar um tratamento. Não necessariamente um tratamento com psiquiatra, tá? Entendo. Mas daí já começa um acompanhamento, de repente, com um psicólogo, né? E daí, se ele vê a necessidade, ele encaminha para a gente, tá? Entendi. Aí, se, por exemplo, uma pessoa que hoje em dia o que a gente vê bastante, né? Tanto eu no meu consultório quanto você também, imagino, doutor. A gente aqui na nossa região, a gente tem bastante frigorífico, né? De frango, É verdade. né? Sim, Então, sim. nós temos muitos trabalhadores que atuam ali na área, né, de corte, né? Já é um trabalho puxado, é um trabalho muito cansativo. Alguns trabalham. Repetitivo, com meta, E pressão. eles trabalham seja na JBS ou seja ali naquele de Ubiratã, Unitá, né? Unitá eu também tenho bastante paciente. Então, assim, Ubiratã já é longe, então o trabalhador ele já pega o ônibus para ir até Ubiratã, para começar num turno da madrugada lá e trabalhar até não sei que horas lá, para depois pegar o ônibus e voltar.
fica cansativo. Entendi. Se for um paciente aí que iniciou, por exemplo, um transtorno depressivo, né? Então ele começou a não conseguir produzir mais no trabalho, ele não está conseguindo dormir direito, ele não está rendendo lá, ou de repente, se ele tiver um transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? É quando a pessoa tem medo, né, de outros lugares, de pessoas, de convívio, de multidão. Imagina um pânico associado com o ambiente de trabalho. Sim, né? Então... Como é que essa pessoa vai se enxergar lá? Ou né? às vezes lá é o gatilho para o problema. A gente... eu atendo ainda bastante pacientes que têm um transtorno borderline, que eu até acabei comentando no meu Instagram essa semana, onde a principal característica deles são se cortarem, se machucarem, se automutilarem. Então, imagina se for um paciente que faz isso, ou que tem uma depressão tão acentuada, uma ideação suicida, né? Que vai lá no frigorífico para mexer direto com a faca, papai, entendeu? Então, aí a gente tem que afastar ele está incapaz por um determinado período para a gente conseguir melhorar ele desses sintomas e possivelmente ele voltar a trabalhar com segurança, né? Sim. Mas é necessário, né, um afastamento temporário. Eu já tive até a oportunidade de atuar em casos semelhantes a esse. Né? O pessoal antigamente chamava de Magaref, né? Quem trabalhava nesse corte de preparação, abatedouro, né? E o que aconteceu foi que a pessoa tinha, inclusive, histórico, né? Já tinha se cortado, se quase que automutilado. E na perícia judicial, o perito entendeu que, por conta dela não estar em crise naquele momento, ou não ter nenhum internamento muito recente, apesar da manutenção da ideação suicida, do pensamento confuso ali, ele entendeu uma capacidade para o trabalho. Mas aí, diante da natureza do trabalho e dos riscos para a integridade física, nesse caso específico, a gente brinca que o juiz é o perito dos peritos. O juiz levou em consideração esse histórico, levou em consideração o que o assistente, que era o médico dela, dizia da incapacidade, para poder afastar a conclusão da perícia judicial. Mas é raro, é bem raro isso acontecer. Eu vou dar até um exemplo que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, mas eu falo para eles relacionado à dependência química, né? Porque o psiquiatra, ele também atende muito dependente químico. Verdade, doutora, então, por exemplo, assim, alguém que me procura que tem problema com o álcool, né? Um consumo muito abusivo de cerveja, de cachaça, de pinga, né? Aí, o que a gente orienta? Além de medicação e tudo mais, tem que mudar a rotina, tem que mudar os hábitos de vida. Então, se ele tiver uma garrafa de pinga em casa, ele vai ficar tentado a beber. Então, por exemplo... deixas, né, doutora, para o hábito, né? Então, se eu, por exemplo, eu estou de dieta, né? Eu preciso emagrecer aí 10 quilos. E tem um X-Bacon aqui na minha frente, vai ficar me tentando, porque eu estou olhando para ele, o cheiro está vindo aqui, e uma hora eu vou acabar comendo esse X-Bacon. Ou seja, eu não posso estar em contato com isso. Então, a mesma coisa seria desse teu caso que você comentou aí, né? Desse teu atendimento. Se a pessoa ela já tem a intenção de se cortar, de se machucar, de se suicidar, às vezes, tem a ideia, como que eu vou mandar ela para um lugar onde ela vai ver uma coisa e vai sentir um estímulo daquilo? Eu não posso fazer isso, né? Então, para isso que existe. E sem contar também, doutor,
que existe um tempo de adaptação, né, para a medicação. Para efeito, né? Exato, e a medicação, ela não assim, comecei a tomar hoje, amanhã já estou bem, né? E outra coisa que eu também sempre falo, não existe uma pílula milagrosa que resolve tudo. Então, tem que ser, às vezes, um remédio para ansiedade, um remédio para dormir, um remédio para estresse nervoso, um remédio para dor É um todo, crônica. né, doutora? Tem que Então, tratar o todo, né? eles acabam ficando com bastante remédio. Então, Entendi. dependendo da medicação, não tem condição realmente de trabalhar. Às vezes o cara, até a gente começar a ver um resultado, que demora aí mais ou menos 20 dias, mais ou menos, aí até a medicação começar a agir, ele começar a responder, a gente começar a perceber uma melhora, não tem como mandar essa pessoa para trabalhar, porque senão ela vai continuar trabalhando aí 20 dias com esses pensamentos ruins na cabeça, que pode dar em uma cagada aí posteriormente. Então, eu preciso, o nosso objetivo é deixar ele bem, e para isso ele vai ter que se afastar da atividade laborativa. Doutora, e você tocou num ponto agora, né, falando dessa questão da interação dos medicamentos, esses efeitos colaterais, e eu lembrei de um outro caso também, em que o cliente, o paciente, ele tomava uma medicação tão forte, que retirava um pouco da capacidade motora dele. E ele era motoboy. E ele falava, doutor, eu sinto sono, eu não tenho reflexo. Como é que eu vou fazer entrega das 6 da tarde até 2 horas, 3 horas da manhã, né? Não. Tomando esse remédio. E o meu médico fala que o remédio é importante para mim, mas eu também preciso sobreviver, né? E assim, olhando, né, como são doenças psiquiátricas, você olha a pessoa esteticamente, é uma pessoa forte, bem, levanta, senta da maca, que é um dos critérios que eles usam para verificar a incapacidade, né? E deixa de considerar como essa medicação pode, mas se você ler a bula, já está lá, né, doutora? Que essa medicação tem essa capacidade de, vamos dizer assim, tirar essa habilidade, essa coordenação da pessoa. Você podia falar um pouquinho disso? Sim, vejamos. Existem, então, diversos tipos de medicamento. Então, como eu falei, ainda não existe aquele remédio milagroso que vai resolver tudo. Então, a gente vai entrando com a medicação de acordo com o que o paciente está se queixando. Então, tá com ansiedade, é remédio para ansiedade. Tá com problema de dormir, a gente entra com uma medicação que vai ajudar na questão do sono. Se é um paciente que é bipolar, por exemplo, a gente precisa entrar com um remédio para a gente manter ele estável, né? E não sempre oscilando, né? E realmente tem algumas medicações que elas precisam ser um pouco mais agressivas inicialmente, para a gente conseguir ver um resultado desse paciente. Então, se na verdade a gente for colocar na ponta da caneta, o ideal seria não ler bula, né? Porque se a gente for ler a bula, até a bula do paracetamol fala que ele é uma medicação extrema, que não pode operar máquinas e tudo mais. Mas a gente tem esse costume, esse hábito de ler bulas, né? Mas, por exemplo, uma medicação, de repente, um pouco mais forte, que vai ajudar o paciente, por exemplo, a tirar esses pensamentos aí suicidas, ele vai ficar um pouco mais sonolento. Tem alguns
algumas medicações que a gente fala que são antipsicóticas, que dá essa perda do movimento, então eles ficam mais travados, eles não conseguem mais ficarem bem ágeis em movimento, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com determinados remédios e com a profissão, Isso porque que eu ia senão, falar, doutora. Depende porque muito do senão tipo da acaba que assim, atividade, né? não tem como eu mando o cara lá trabalhar de repente, que nem você falou, que ele é um motoboy. Mas se ele está tomando uma dose alta, por exemplo, ele está com pensamentos aí suicidas bem acentuados. Aí a gente tem que dar uma dose de medicamento um pouco mais elevada para eu conseguir tirar ele dessa crise, né? Mas com doses mais elevadas, ele vai ficar mais sonolento, por exemplo. Como que eu mando um cara desse trabalhar, sobe numa moto e cai, e se acidenta, enfim, o que pode acontecer? Ou se é um trabalhador ali da JBS, por exemplo, e Um acaba próprio se frigorífico, aquelas cortando, atividades né? repetitivas, ele perde a Sim, coordenação, se automutila. não, Então, então é um a gente risco, né? Para a e a, própria rigidez, para a situação da pessoa ali, uhum, é muito tem, complicado. tem algumas medicações que elas são mais indicadas para tomar no período noturno, tem outras que são indicadas no período diurno, né? Então, se for um Entendi. trabalhador aí que trabalha em turnos diferentes, né? Que não trabalha aí dentro da nossa normalidade, às vezes a gente vai acabar comprometendo ele na função dele. Então, é isso que a gente Sim. tem que sempre estar integrando aí. A ideia, né, doutora, penso eu, quando chega um paciente, porque assim, quando o paciente já chega para mim, ele já está com atestado em mãos ou já Uhum, teve o benefício indeferido pelo próprio INSS. E aí a gente precisa judicializar, ou seja, entrar com uma ação na justiça, né? uhum. Mas nenhum médico, e até por uma obrigação legal, atesta uma incapacidade sem ter um lastro, ou seja, sem ter um embasamento. E sempre quando as pessoas me procuram, né, no meu papel de advogado, de voz dessa pessoa perante o Poder Judiciário, não cabe a mim, assim, fazer julgamentos. Claro que a pessoa vai narrar o histórico dela, mas se existe, juntamente com ela, um atestado de um profissional legalmente habilitado dizendo que não há capacidade para o trabalho, né? Porque, até te perguntar, o que você busca é o tratamento, né? E não no sentido de tirar a capacidade para trabalhar, mas sim Sim, de manter e devolver, com né? Essa certeza. capacidade. Mas tem situações, e aí voltando naquela pergunta assim, quando que uma doença psiquiátrica retira a capacidade de trabalho, né? Pelo Uhum, que entendi, então, doutora, é quando essa pessoa está com uma sintomatologia daquele tipo de doença muito exacerbada, algo que uhum, está muito assim aflorado, que está muito uhum, característico. Aí tem vários tipos de doenças, é claro, mas é nessa situação, né, uhum. que os sintomas são exacerbados, né? Sim. Uhum. Eu também recebo bastante pacientes que também já vêm aí de um certo grau de afastamento, né? E como eu atendo também bastante o SUS, então, às vezes, são pacientes que ficam pulando de galho em galho, né? Passou com um determinado profissional, aí passou com outro determinado profissional, aí às vezes um pega e fala uma coisa, outro pega e fala outra coisa. Então, a gente precisa, o que eu sempre também costumo falar, tratamento psiquiátrico, a maioria, 98% dos tratamentos, eles têm começo, meio e fim. Então, a gente precisa do comprometimento do paciente, né, para
Para a gente conseguir finalizar o tratamento. São algumas doenças que acabam assim, que a gente não consegue melhorar, que elas ficam com uma cronicidade mesmo, e que o paciente vai ter que tomar remédio a vida inteira. Mas a maioria, a gente consegue ter um tratamento eficaz. Então, eu preciso, por exemplo, de um certo período de afastamento do trabalho daquele paciente para eu conseguir fazer esse tratamento eficaz para ele, para depois eu conseguir mandá-lo para retomar essas atividades laborativas com segurança, né? Mas daí eu vou precisar de um conjunto de coisas. É o paciente querendo melhorar, mas tomando a medicação, mas estando afastado ali do serviço, que acaba piorando a sintomatologia dele, né? Então, assim, tem muitas pessoas que também falam, mas tratamento psiquiátrico vicia, né? A gente fica dependente, tem que tomar remédio o resto da vida, mas não é isso, não é assim, isso é um mito, né? Hoje em dia a gente já é comprovado que a gente consegue tratar, resolver a maioria das doenças psiquiátricas, né? Mas e assim, também, né, doutora? Pelo avanço da medicina, né? É muito difícil bater o martelo de algo definitivo, que nem a gente estava falando, como é difícil aposentar por invalidez em razão de doenças psiquiátricas. É como você falou, se ficar crônico, né? Eu tive situações assim, só consigo a aposentadoria por invalidez quando a pessoa está ali com um histórico de 10, 15 anos de afastamento, ainda com várias situações e episódios de internamento, medicação forte, uma recorrência, pouquíssimos períodos de remissão, ou seja, que a doença calma, né? Esses casos, sim, mas já está com uma idade avançada, não tem chance de ser reabilitado, às vezes, por uma outra atividade. Imagina, vamos colocar aí um bancário, né? Que trabalha sob pressão e tal, e está com uma idade avançada, já não vai ter dificuldade de reingressar no mercado de trabalho, e não conseguiu se tratar, vamos falar assim, adequadamente. Tudo bem, é uma pessoa elegível que pode ser para uma aposentadoria por invalidez. Mas, via de regra, né, em pacientes mais jovens, é como a doutora falou, início, meio e fim. Mas esse meio, né, ou até o início, necessita de afastamento para tratamento. Exato. Né? Até porque, por isso que o tratamento psiquiátrico ele é mais demorado. Então, ele é visto aí com maus olhos, né? Porque a medicação demora para começar a funcionar. Aí o paciente ele vai apresentar um monte de efeito colateral em relação àqueles determinados medicamentos. Que mais? Depois que o meu objetivo é o quê? É deixar o paciente bem. Eu preciso deixar ele 100% ou o mais próximo de 100% que eu conseguir, né? Seja ele conseguindo trabalhar ou não. Então, aí são questão de meses. E, às vezes, o paciente ele vai precisar aí de meses sem trabalhar para eu conseguir ter um resultado eficiente. E assim, doutora, eu recebi uma pergunta aqui sobre falando, crise de ansiedade pós-Covid necessita de afastamento? Eu vou dar um pitaquinho aqui e depois a doutora complementa, porque assim, gente, a gente tem que diferenciar doença de incapacidade, tá? Nem toda doença gera uma incapacidade, mas toda incapacidade tem por trás uma doença. Então, não é porque eu tenho determinada doença que automaticamente eu vou ter direito a um benefício previdenciário. E aí, para essa doença virar uma incapacidade, né, doutora? Existe uma jornada, um caminho, um diagnóstico aí, né, doutora? Aí você me socorre aí, até chegar na incapacidade, né? Exato. Então, assim, que nem eu comentei já no início, né? Agora, com a própria pandemia, né? Intensificou muito os pacientes, né? Os tratamentos em si. Uma coisa, então, que tem, por exemplo,
hoje que a gente vê bastante comum, o toque ele aumentou muito, né? Transtorno obsessivo compulsivo, relacionado com o Covid-19. Por quê? Porque a pessoa coloca na cabeça, ela tem medo de pegar a doença, ela fica loucamente... álcool e gel. Exato, se higienizando, ela acaba não saindo mais nem para ir no mercado, porque ela tem medo de pegar ali o Covid, enfim. Então, isso daí é uma coisa. Se fosse essa pergunta, talvez esse paciente precisaria de um afastamento para a gente conseguir tratá-lo e ele retomar as atividades laborais dele, tá? Aí, por exemplo, essa crise de ansiedade pós-Covid, né? Então, aí a gente avalia no grau que vai estar essa crise. E cada pessoa, né, doutora, de como manifestou nela, o que ela sente. Não dá para generalizar, né, etiquetar, rotular. Então, vamos supor, às vezes isso é igual ao benefício, né? E também tem aquela coisa de que cada organismo é diferente, cada um responde os fármacos em um determinado tempo. Então, às vezes, um já responde rapidinho, às vezes o outro demora um período um pouco mais longo para a gente conseguir ter um resultado. Tem gente que melhora aí, que a gente consegue com 2 meses ter um sucesso aí no tratamento e vida normal que segue. Agora, tem gente que a gente fica batendo e ajusta e troca e faz isso, faz aquele outro e não vai nem com reza braba, né? Então, isso vai depender de cada caso, né? Agora, esses pacientes, né, principalmente quando foram entubados, né, foram para a UTI, esses eles têm evoluído aí com uma maior gravidade no transtorno mental. Então, quando a gente liga a televisão, quando a gente escuta a rádio, né, a gente só tem visto desgraça e morte, e que números que aumentou, e que falta oxigênio, e que não tem remédio, que não tem cura, que ainda não tem um tratamento eficaz, e nananana. Então, isso daí já mexeu no nosso psicológico, a gente vendo isso daí. Agora, se teve alguém próximo da gente, ou nós mesmos, que adquirimos o Covid, ou que alguém pegou, por mais leve que seja, por mais tranquilo que seja, a gente já fica com aquilo na cabeça. Claro. Por quê? Porque o que a gente vê, então, a gente já começa, às vezes, ter uma piora por conta disso. Aí, se é uma pessoa que vai para intubação, né, que precisa ir para a UTI, que fica vários dias internados de repente, aí afeta muito mesmo o psicológico, né? Entendo, então, toda doença, né? Então, a pessoa que já ficou ali nesse período de tratamento no pós-Covid, inclusive também depois você até explica como é que está essa questão aí do Covid, porque o pessoal eles ficam afastados, né? Às vezes tem se prolongado aí os dias também, e daí eu não sei se eles têm esse direito também de, às vezes, também, receber... Né? É aquela ideia da incapacidade. Se o Covid foi uma doença que causou uma incapacidade para o trabalho, ou seja, foi uma forma grave, o próprio isolamento se ultrapassou os 15 dias de afastamento, né, que é uma segregação compulsória que a gente fala, inclusive está na lei, essa pessoa vai ter sim o direito aos benefícios previdenciários, né, auxílio-doença. E se gerar um comprometimento, né, falando especificamente do Covid, com sequelas que retirem a capacidade para a atividade habitual e que não possa ser reabilitado para outra atividade, essa pessoa tem que ser aposentada por invalidez. Né? Sim. Mas, doutora, vou responder aqui uma dúvida, e aí, fazendo um bate-bola contigo, que a dúvida era de uma pessoa que perguntou que ela parou de pagar INSS em 2009, né? E ela tem uma depressão grave, na época foi indeferido,
tá? Uhum. Ela continua com a depressão e desde lá não consegue trabalhar. Então, assim, Uhum. seguindo a lógica do que eu expliquei lá no início, que é necessário ter a carência de 12 meses, né? Uhum. E aquele período que a gente chamou de guarda-chuva, que você mantém os direitos previdenciários independente da contribuição, né? Uhum. O ideal, nesse caso que foi trazido aqui, é ela demonstrar, porque se a incapacidade fixar na data próxima ali a 2009, que é quando ela estava recolhendo, dentro daquele período de 12, 24 até 36 meses, então essa incapacidade ela tem que remontar, ou seja, ela tem que ir àquela data. Aí Uhum. as pessoas, tá, mas como é que eu comprovo isso, né, doutora? A doutora pode me ajudar. Uma pessoa que tem uma depressão grave, que volta para 2009, e é lá que a gente tem que comprovar a incapacidade, que Uhum. mecanismos ela pode ter aí para provar que desde aquela data, né, ou que naquela data ela não tinha capacidade, deveria sim ter sido afastada pelo INSS. Uhum. Aí se né, de repente ela estava fazendo um acompanhamento no setor privado, né, no particular, bem provavelmente ela estaria acompanhando com o médico com uma maior frequência, maiores encontros, né, consultas Sim, mais recorrentes. Se for perfeito. um tratamento onde é realizado através do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que é um sistema que atende o Brasil inteiro, então ele acaba sendo um pouco mais demorado, né, os encontros. Então, de repente, que nem eu falei, o tratamento, o ideal é a gente estar acompanhando com uma certa frequência para conseguir fazer um ajuste de dose medicamentosa e a gente conseguir e melhorar esse paciente num todo, né? O prontuário, né, doutora, se ela conseguir resgatar dessa época, que tenha esse Sim, histórico, se ela tiver ali a comprovação de internamentos às vezes, internamentos, né, aham, para é, mostrar que naquela data, porque como a gente, falando da depressão agora e falando até da comprovação, né, doutora, porque a depressão, diferentemente de um problema ortopédico, diferente de um problema cardiológico, até um problema oncológico, que exames de imagem são capazes de demonstrar o grau da doença, que estágio que ela se encontra. Então, quando o médico vai dar um laudo, um atestado, vamos dizer assim, ele tem ferramentas que dão suporte, né? Imagina ali uma pessoa que sofreu uma fratura. Tá lá na imagem a fratura, entendeu? Ele uhum, vai encontrar o CID, vai ver ali a mobilidade e tal, o período ali de consolidação da fratura e vai dar o atestado. Agora, do ponto de vista psiquiátrico, é um pouco mais complicado, né, doutora? Porque exames de imagem mesmo, a maioria das nada, doenças, né? Nada, nada. né? É, é, E aí fica nós essa questão, né, de como comprovar, então, né? Então, assim, nós, os psiquiatras, né, é um pouco mais complicado da gente conseguir um certo afastamento, justamente porque não tem nenhum exame que comprove, né? Diferente, por Entendi. exemplo, do neurologista, os neuros também tratam, né, doenças psiquiátricas, né? E a gente também trata doenças neurológicas. Mas o neuro, ele apresenta uma alteração, por exemplo, lá fez uma tomografia de crânio, onde tem lá uma manchinha na cabeça, por exemplo, que está levando ele a ter crises convulsivas, por exemplo. Agora, eu não tenho nenhum exame em que mostre que a depressão é causada por aquela coisa ali. Não tem. Eu não tenho um exame de sangue que a pessoa faça e que mostrem que ela tem uma esquizofrenia, por exemplo. Né? Então é psicológico, então eu não tenho um exame que Entendi. comprove. Isso daí é muito Às vezes difícil. alguma insuficiência, doutora, lítio, vitamina, alguma coisa assim, pode ser Pode, uma predisposição, alguma pode coisa assim? também.
Bem lembrado, Entendi. outra coisa que você falou em relação à hereditariedade, à família, Isso, né? Então, assim, também, né? Tem as um histórico na doenças família de problema de as doenças depressão. psiquiátricas, elas são muito levadas também de acordo com a família. Então, se tem alguém na família que tinha, né, ou que tem algum transtorno mental, tem uma grande chance do paciente acabar, às vezes, herdando esse transtorno por um avô, o pai, pela mãe, né? Às vezes, até no próprio histórico da gestação, ele pode ter apresentado alguma coisa, né? Uhum. Lembrando que tem algumas doenças que a pessoa nasce com aquela deficiência, né? Então, por exemplo, Ok. um retardo mental, que é uma deficiência intelectual, que a gente chama hoje em dia, né? Certo. Então, ele nasceu com aquilo, mas daí a gente vê, de acordo também com os graus, e também a capacidade dele, porque às vezes ele não vai ter a capacidade, por exemplo, de trabalhar num escritório, por exemplo, num Uma atividade muito administrativo, complexa, né? mas Que ele demanda uma consegue capacidade fazer cognitiva, ou seja, muito alta, mas pode fazer uma coisa mais uma braçal, mais coisa mais manual, simples, né? Agora, se né? for um grau mais acentuado, um grau Um grave, grau né? grave, não reconhece É, dinheiro, não sabe que é. dia é Não, hoje. aí é outra coisa. Aí agora tem algumas doenças, né? A maioria das doenças psiquiátricas mesmo, elas são adquiridas, né? Assim, no decorrer. Então, Entendi. não nasce lá com aquilo, né? Eles desenvolvem, então tem aquela coisa de O gatilho ambiente também, né? também. O Uhum. ambiente, o gatilho. Então, às vezes foi algum, que nem eu comentei, algum problema na família, problema financeiro, algum problema com o patrão no trabalho, briga com o namorado, separação, divórcio, falecimentos, né? É verdade, uma perda Perdas de. abrupta de um parente querido, alguma coisa assim. Eu já Uhum, vi também situações assim. Até entrando, me perguntaram um pouquinho sobre depressão pós-parto, doutor, né? é. Que também pode gerar, claro que tem o salário maternidade, que é o período de Uhum, afastamento, né? Que a uhum, pessoa já vai estar amparada com o benefício previdenciário, e esses uhum, benefícios não são cumuláveis, tá? uhum, Então, no período do parto, ali 28 dias antes do parto e durante 4 meses, a pessoa recebe o benefício, se tiver a uhum, carência, e no caso do salário e maternidade são 10 meses, né? uhum. Mas eu não sei se essa depressão pós-parto ultrapassa também esses 4 meses. Eu acho que não, Então, né? isso É uma questão é. hormonal logo do puerpério, muito próximo ali, né? Ao nascimento E, da criança, né? e é difícil, doutor, eu falar com exatidão questão de tempo, né? Porque, como eu comentei anteriormente, algumas pessoas respondem melhor, né, a determinados É muito medicamentos. subjetivo, né? De cada um para cada um, né, doutora? Então, eu tenho pacientes, tive pacientes que eles não precisaram de um período maior aí de 4, 6 meses, né? E eu já tive pacientes que precisaram de um tempo mais longo para poder fazer um tratamento, né? Mas eu não tenho como definir um certo grau de tempo, porque isso vai depender do grau da depressão, porque tem graus leves, moderados e graves, como eu comentei, né? Eu vi Uhum. também ali que alguém perguntou em relação à venlafaxina também, não lembro quem é que acabou perguntando aí de medicação, né, da venlafaxina. Venlafaxina é uma medicação que a gente consegue tratar, sim, depressão, tá? Então, poderia também, no caso dessa depressão pós-parto, poderia ser, mas daí entra também aquela questão se está amamentando ou não, porque a gente tem que saber se a mãe está dando de mamar para o bebê, porque tem os remédios também corretos para serem dados tanto no período de gestação quanto no período pós-parto, né, do puerpério Complexo, que a né? gente chama. Então,
a psiquiatria, o bom e também o ruim é que a gente não consegue colocar datas, né? Então, a gente não Entendi. consegue colocar um É uma tempo aí. estimativa, né, É. doutora? E geralmente um Uhum. período mínimo, né? Que É. na hora de indicar um afastamento, creio eu, né? Uhum. Para que essa pessoa possa ter um tratamento adequado e recuperar ali a Uhum. capacidade para aquilo que garante a subsistência dela, né? Outra pergunta também aí, ó, que estão fazendo. Hum, Se transtornos de ansiedade têm graus para gerar um certo afastamento. Então, vamos lá, legal, hein? pessoal. Lembrando, assim como eu comentei já do transtorno depressivo, então tá, ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Quando que a gente vai entrar com medicação? Então, quando a gente está ansioso, né, seja com algum evento, algum casamento, tive algum problema financeiro, tive algum problema com o patrão, discutir com o filho, enfim, a gente fica ansioso por determinada situação, a gente fica ali preocupado com aquilo que está acontecendo. Agora, a partir do momento que eu estou tendo um prejuízo na minha vida, começou a me dar falta de ar, dor no peito, aceleramento no coração, eu não estou conseguindo mais. Somatizar que fala, doutora? Não estou conseguindo trabalhar direito, não estou conseguindo dormir mais direito, não estou conseguindo sair de casa, estou com medo de ir no mercado porque eu tenho pânico de pessoas, por exemplo, não estou conseguindo mais, eu estou ficando mais isolado. Então, aí a gente inicia um tratamento, né? Mas daí vai depender de como essa pessoa vai responder a esse tratamento também. Então, por exemplo, tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa é ansiosa, mas todos os dias, mas não é aquela ansiedade acentuada, por exemplo, mas ela tem um certo grau de ansiedade diariamente. Né? Ou tem outros que têm o transtorno do pânico, por exemplo, onde começa a sentir aquela afobação toda, acha que vai ter um treco, que vai tá tendo um infarto, que vai morrer, Infarto, né? dor no peito. Então, é muito relativo essa questão de tempo, né? Então, vai depender dos sintomas mesmo. Bom, o que mais, gente? Doutora, e até falando em tempo, né? Olha como o tempo voa. A gente começou 8h30, faltam 4 minutos aí para a gente estar encerrando a nossa live. Já gostaria de novamente agradecer a disponibilidade da doutora. No início Um deu para prazer ver como a sua agenda enorme. é super corrida, né? Me E convide sempre que eu aproveitar. adoro. Gostei dessa Aproveitar, popularidade aí, estou me doutora. sentindo famosa. Ai, que legal. Não, mas nós vamos repetir. Então, eu queria aproveitar, doutora, porque hoje nós tratamos de benefícios previdenciários, falamos de contribuição para daí ter direito a um benefício pela incapacidade da doença psiquiátrica, né? Mas Uhum, a gente entrou um pouquinho também nessa questão da deficiência, né, doutora? uhum, E existe, dentro da Seguridade Social, além da Previdência, nós temos assistência social. uhum, E existem doenças como, por exemplo, o autismo, a própria deficiência intelectual, o retardo uhum, mental, que a doutora falou, que necessitam também, são pessoas que, por estarem numa situação de vulnerabilidade, necessitam de uma proteção. Então, eu uhum. brinco que a previdência é para quem contribui e a assistência é para quem necessita. E Sim. eu queria fazer o convite para a doutora, para na próxima live que a gente possa tratar então um pouquinho de assistência social. Eu Uhum. explico os requisitos legais ali desses benefícios assistenciais para os portadores de deficiência Isso, e a excelente. doutora entra com esses conceitos, né, do que seria um autismo, Aham. um retardo mental,
e a gente fecha daí... Uma esquizofrenia que também gera uma invalidez, exato, que nós não comentamos hoje. Exato. Alguns transtornos, o bipolar, por exemplo, que dependendo também vai precisar. Muito bacana. E para mim será um prazer. Eu agradeço o convite, me sinto honrada hoje aqui estar participando com vocês. E eu espero aí, né? Não conseguimos responder a todo mundo que perguntou, mas eu espero que a gente tenha esclarecido a maior parte das dúvidas. Pode mandar direct para a gente, né, doutora? Pode mandar. Direct, deixar a dúvida, fiquem à vontade. Manda que a gente responde. Vai estar respondendo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Então, novamente. Muito obrigado. Manda um joinha lá, um curtir, segue a gente lá para a gente conseguir interagir no site, no blog também. Para a gente ir interagindo, tá bom? Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.